Nos sentar, por favor. Declaro aberta a sessão do dia 18 de junho. Em votação, a ata da sessão do dia 16 de junho. Não havendo comentários, aprovada a ata. Palavra com o senhor secretário para a condição da pauta. Tribunal Marítimo, segunda turma. Pauta da sessão do dia 18 de junho de 2026. Embargos de declaração no processo número 36.814 de 2023. Embargante, PetroRio Óleo e Gás Exploração e Produção de Petróleo Limitada. Advogado doutor Pedro Calmon Muniz Bittencourt Neto. Embargada, Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator Marcelo Davi. Haverá sustentação oral pelo embargante. Bom, sempre tem aquela questão do embargo de declaração, ter sustentação, mas todos concordam aqui que o advogado pode se manifestar? Hoje ele pediu efeitos infringentes também. Ah, tá. Então vai diretamente aí no... Então vou seguir o rito processual aqui. Palavra com o senhor, desembargador relator Marcelo Davi. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores, sabendo até que vai haver a sustentação do advogado, eu vou fazer um resumo bem objetivo do recurso. Petróleo, OG, exploração e produção de petróleo LTDA, PetroRio, devidamente qualificada nos autos, com foco nos artigos 113 e 114 da Lei 2.180 de 54, opôs embargo de declaração com efeitos infringentes, em face à citada contradição, escuridade, omissões no acórdão dessa segunda turma do Tribunal Marítimo. As razões do embargante podem ser resumidas: 1. Em relação a erro material sobre a divergência do julgado. É um erro absolutamente procedente, porque consta no acórdão que o julgamento foi unânime, e não foi unânime, houve um voto vencido da lavra do desembargador Átila Alan Cury. Então, aqui de imediato já caberá o acolhimento, houve realmente esse erro material na redação do acórdão. O segundo argumento seria a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto às provas. Consoante o acórdão, com o que se pode concordar, as acusações da PEN estão baseadas em um conjunto probatório dos autos, onde a prova testemunhal e os relatórios técnicos da ANP e da Capitania são uniformes ao afirmarem a deficiência de correto planejamento e descuido na análise do risco da representada. Fecho aspas. O primeiro aspecto, observado pelo recorrente, até mesmo por questão de ordem, é que a representação da PEN, em momento algum, alicerçou sua acusação em depoimentos das testemunhas da fase do inquérito citadas no acórdão, bem como nos relatórios da Capitania e da ANP, sendo essa a obscuridade do julgado. Em verdade, a representação é lastreada apenas no depoimento da senhora Cláudia Castro, engenheira de manutenção. A conclusão dos peritos da Capitania dos Portos do Macaé é de que a causa determinante do evento foi a compressão de condensado no interior da turbina C, e as conclusões do encarregado e do inquérito é que previa instalação de proteção térmica nas linhas ajussantes do compressor, e que há culpa da operadora da unidade por supostamente não ter feito planejamento no âmbito do processo, incluindo uma análise de risco consistente. E ainda, durante a fase instrutória, a PEN, em sua manifestação, apenas informou que se louva nas provas dos autos e na ausência, com importantíssima testemunha, Gabriel Romero, gerente de operações da PetroRio e responsável pela FPSO, na época dos fatos, participou ministrando apenas uma pergunta, satisfatoriamente respondida. Foi dada a palavra à representante da PEN e, passando ao depoimento, respondeu que, perguntado ao depoente quais eram as empresas responsáveis por análise de risco, respondeu que a BV pela análise de risco e a Radix pela engenharia e simulações. Dessa feita, somente são provas no processo os documentos juntados pela defesa,
todos que advogam em favor da embargante. Nesse tocante, cabe à embargante pontuar que, conforme excediço, o processo guarda similitude com o processo da seara criminal pelo caráter punitivo pedagógico e, de acordo com o entendimento pacífico, doutrinário e jurisprudencial, não é prova nos autos qualquer documento do inquérito, sendo meros elementos de informação, haja vista a natureza inquisitorial, que não contempla o contraditório e a ampla defesa. Registra-se que o relatório da ANP, considerado sobremaneira no acórdão, foi elaborado em fevereiro de 2022, ainda com a investigação em andamento. Logo, nenhuma das suas assertivas iniciais possui qualquer firmeza técnica. Além disso, conforme o artigo 2º, inciso 9 da Resolução 882 da ANP, estabelece o procedimento para a comunicação de incidentes e o envio de relatórios de investigação pelos operadores do contrato de exploração e produção de petróleo e gás natural e pelas empresas autorizadas a exercer atividade de indústria do petróleo, gás natural e biocombustível. A investigação da agência é entendida como uma abordagem sistemática para determinar os fatores causais e causas raiz do incidente, visando prevenir a recorrência do evento e propiciar o aprendizado com a experiência. Para fins dessa resolução, ficam estabelecidos os seguintes padrões. Cita os padrões, ou seja, o documento não se presta a uma análise subjetiva aprofundada, como um processo dessa Corte, até mesmo em função do caráter pedagógico do documento, que não busca culpados. Nesse tocante, havendo falha de algum ente não regulado pela ANP, como, por exemplo, na avaliação, construção, montagem, manutenção ou operação, tal incorreção fica referida no relatório da agência como uma medida de precaução a ser adotada pelo regulado. No que se refere ao laudo pericial da Capitania dos Portos, esse também foi motivado pela visita a bordo dos peritos, em 5/1/22, a 3 dias do acidente, sem que houvesse sido requerida qualquer informação ou documento sobre o planejamento de testes, as medidas de precaução adotadas pela empresa. Ainda desconhece-se a experiência ou formação técnica dos ditos peritos, a fim de balizar tão somente evidência que, no mínimo, carece de fundamentação técnica. Assim, com o máximo respeito à atuação da Corte, não há suporte para a fundamentação da decisão em elementos que não constam do material produzido pela atuação da PEN e da defesa, porquanto os elementos invocados na decisão foram submetidos ao contraditório, sendo estranhos, não foram submetidos, sendo estranhos à dinâmica da acusação e da defesa. Dessa forma, é descabida a invocação do artigo 58 da Lei 2.180 no acórdão. Outra obscuridade diz respeito ao fato do acórdão considerar que as acusações da PEN consistem na deficiência do correto planejamento, descuido na análise de risco. Contudo, a representação aponta, em verdade, falhas no procedimento de segurança operacional durante os testes de partida de gás e falha de segurança operacional durante os testes de partida, descuido com análise de risco, falta de planejamento no âmbito do processo, incluindo uma análise de risco. Ora, o que se percebe é que houve uma incorreta interpretação das razões do acusado, da acusação pelo julgado, sobre os quais o embargante está sujeito, que, imotivadamente, aumentou o aspecto da acusação, modificando. Esse me parece um aspecto muito importante, que é uma crítica que esse relator fará à sua própria decisão, entendendo que houve um aumento do aspecto da acusação. A representação trouxe a tese de falhas no procedimento de segurança operacional durante os testes de partida. A embargante se defendeu demonstrando a adoção de medidas hábeis de análise, planejamento e segurança. Ademais, de certo modo, prende-se que as mencionadas provas foram analisadas pelo prolator do voto vencedor, tanto é que, em seu dispositivo, ao fazer alusão das conclusões do inquérito, verbaliza que, ao contrário das acusações da PEN, a muito qualificada defesa do representado juntou farta documentação e análises técnicas, afirmando haver um típico caso fortuito, oriundo de causa não apurada, acima de qualquer dúvida, sendo o exordial da PEN alicerçado em acusações genéricas.
Ora, da análise do trecho, verifica-se claramente que, segundo a segunda causa não apurada acima de qualquer dúvida, sendo exordial da penha alicerçada em acusações meramente genéricas. Logo, a defesa foi capaz de contrariar o produto do inquérito, que também considerou as testemunhas ouvidas, o laudo pericial, o relatório da ANP e afirmar a existência de caso fortuito. Assim, todos os documentos que demonstram essas ações de planejamento e análise de risco da embargante, bem como a existência de procedimento de segurança operacional para o teste com a turbina, constam do IAFN, da defesa, dos documentos suplementares juntados em sede de provas e dos documentos acustados originalmente, conforme o depoimento da testemunha ouvida em sede de provas. Há que se destacar que a embargante também cuidou de garantir a segurança durante os testes de partida da turbina e gás, o que o fez conforme muito bem exposto pela testemunha, com isolamento da área, com acesso restrito aos envolvidos da faina, assegurando que os testes com o compressor, a turbina, tivessem a bordo durante os testes tudo quanto necessário para análise de risco e abertura da permissão de trabalho. Em contrarrazões, a douta Penha alegou que o embargante pretende, na verdade, uma nova apreciação dos fundamentos da defesa já abordados e rebatidos anteriormente, cujas questões já foram dirimidas no acórdão. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora, representante da Penha, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, a embarcante alega a existência de erro material, bem como dos vícios da contradição, obscuridade e omissão no acórdão proferido pela segunda turma, objetivando a sua modificação. Inicialmente, cumpre consignar que assiste razão em embargante quanto ao erro material alegado. De fato, na certidão de julgamento consta o voto vencido do desembargador Átila Alan Cury. Contudo, na ementa e no acórdão constou de forma equivocada que a decisão da segunda turma teria sido prolatada por unanimidade. De fato, deve tal erro ser corrigido, mas sem alteração do conteúdo decisório, posto que o acórdão não merece reforma. A defesa sustenta ainda que o acórdão teria sido omisso, contraditório e obscuro quanto à apreciação das provas produzidas nos autos. Contudo, não procede tal alegação. O desembargador relator analisou os elementos de prova constantes nos autos, concluindo, assim, que houve uma deficiência no planejamento e descuido com na análise do risco da representada. O embargante pretende, na verdade, uma nova apreciação de fundamentos da defesa já abordados e debatidos anteriormente, cujas questões já foram dirimidas no acórdão. O contexto probatório foi avaliado como um todo. Não houve julgamento extra ou ultra petita. Não houve ampliação do pedido ou da causa de pedir. As provas são do juízo e devem ser analisadas em conjunto. Diante do exposto, os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes devem ser recebidos, mas julgados parcialmente procedentes, apenas para fins de correção do erro material, para que conste de forma clara que a decisão da segunda turma foi adotada por maioria, mantendo-se inalterado o acórdão quanto ao mérito. Obrigado. Palavra com o senhor, advogado doutor Pedro Calmon, da representada a empresa PetroRio Óleo e Gás, Exploração e Produção de Petróleo. Excelentíssimo desembargador presidente, Almirante Ralph, excelentíssimo desembargador relator, Marcelo, excelentíssimos desembargadores, excelentíssima procuradora, excelentíssimo secretário. Antes de qualquer palavra, devo confessar que estar aqui nessa data é um privilégio e uma alegria, porque talvez sejam dos últimos atos que praticarei nessa tribuna enquanto o Almirante Ralph será presidente. Um presidente que veio e revolucionou, ou deu continuidade à revolução que esse tribunal tinha. E hoje é um tribunal diferente. Hoje está aqui, na segunda turma, sustentando, é uma alteração que Vossa Excelência trouxe para nós, que traz a segurança jurídica, que traz, antes de qualquer coisa, o poder
de se defender e de saber que nesse tribunal a democracia, o Estado Democrático de Direito e o direito prevalecem. Parabéns, presidente. Muito obrigado por permitir que a gente esteja aqui sempre. E trazendo isso, falando um pouco sobre o direito e aplicação no processo do Tribunal Marítimo, eu entendo que a gente, nesse acórdão, nesses embargos, nós temos alguns elementos que nos fazem remeter aos bancos universitários, onde a estagiária Alice ainda está e está estudando bastante para trazê-lo. O artigo 56 da Lei de 2.180, ele é muito claro em dispor que a decisão do Tribunal Marítimo só pode versar sobre os fatos constantes da representação ou da defesa. E, nesse sentido, vale lembrar que a representação era específica em função de uma conduta pretensamente negligente e imprudente da operadora do FPSO Bravo, Prio, por supostamente falha no procedimento de segurança operacional durante os testes de partida da turbina GTGC e ausência de planejamento do comissionamento do equipamento, entre aspas, incluindo uma análise de risco eficiente de forma a garantir que a temperatura do gás combustível que chegasse na turbina fosse suficientemente alta de forma a evitar a formação de condensado. Eu não vou repetir a sustentação que fizemos quando do julgamento da representação sobre a formação de condensado, como se forma ou qualquer coisa disso. Mas eu vou voltar um pouco, eu vou falar sobre direito. Sobre dois aspectos importantes dessa representação. Duas palavras que são muito caras para embargante representada: negligência e imprudência. Falando de imprudência, obviamente, é o oposto de prudência, de cuidado, que tem a sua relação com negligência. Que qual é a oposição à negligência? Uma conduta diligente, uma conduta extremamente pensada, cuidada. E ao tratar de uma conduta negligente e imprudente, por falha em procedimento de segurança e ausência de planejamento, incluindo uma análise de risco eficiente, é tudo que nós não vimos nos autos. Nos autos, nós fomos plenamente capazes de observar pelas provas produzidas de que a Prio foi extremamente diligente e extremamente prudente em empenhar o melhor que se possa ter no mercado para a operação que se realizaria de comissionamento. Operação essa extremamente importante para reduzir a emissão, porque não se utilizaria o diesel para fazer rodar os geradores, mas sim o gás natural que sai do poço para gerar energia para esse FPSO. Posição essa que o próprio desembargador Átila, no seu voto divergente, reconhece. Mas, como eu falei, a gente aqui está restrito à matéria dos embargos. Eu não vou falar do condensado, mas sim da atitude diligente e prudente, comprovando de que não houve falha no procedimento, não houve falta de planejamento, mas sim um caso fortuito decorrente de aspectos da engenharia. Como bem trouxe o desembargador Marcelo, com seu regular brilhantismo, o relatório da ANP, utilizado para o laudo pericial, o relatório da ANP que foi a base do primeiro voto que foi contrário à Prio, ele foi elaborado por força da Resolução 882 de 2022. E é importante a gente entender o porquê que esses relatórios são elaborados. Sobretudo para nós, operadores de direito, quando a gente pega um papel e diz que tem que melhorar uma coisa, a gente já fala, o cara é culpado. Mas não é isso. A engenharia não fala isso. Sobretudo a ANP.
que ele deve ser entendido, sim, como uma abordagem sistemática para determinar os fatores causais e as causas raízes dos incidentes, visando prevenir a recorrência do evento e propiciar o aprendizado com a experiência, trazendo para nós, e digo nós porque me sinto parte da Marinha, ao longo dos meus 46 anos de vida, estive os 46 anos envolvido com essa atividade, é o IAFN, na sua postura inquisitória, e o ISAIM, regulado pela resolução da IMA, 256, se não me engano, em que o objetivo é você encontrar causas raízes a prevenir a recorrência de novos eventos, é o ensinamento. Assim como você tem no CENIPA, nas investigações dos acidentes aéreos, em que você não busca o culpado, mas sim o que pode ser feito para evitar novos acontecimentos quanto esse. Lembrando que o relatório da ANP, ele é direcionado ao regulado. A PRIO, ela é uma empresa de óleo e gás, ela é uma petroleira, 100% nacional, privada. E sempre apontará para o operador orientações de ações de melhoria, não servindo de elemento técnico para a condenação. E o laudo pericial, com a devida vênia, um pouco pobre, em termos técnicos e de conteúdo, seguiu, e quase ipsilíteres, o que o relatório da ANP havia apontado, sem contar que o relatório da ANP foi elaborado 2 semanas após o acidente. E como eu falei de negligência e imprudência, que não houve, ou seja, houve a diligência e prudência, vale trazermos os aspectos documentais e análises técnicas que estão presentes nos autos, como a contratação da sociedade classificadora Bureau Veritas para elaboração de análise de risco de operabilidade, o RASOP, que foi vivo do início ao fim do IAFN, ou seja, ele ia alterando a cada vez que havia qualquer questão, e não só analisando o risco, mas também acompanhado de estudos e simulações feitos pela empresa Radix, da mesma forma que foi contratada a empresa Exterran para um estudo da construção, instalação e operação desse novo compressor, contratada a empresa TME, incorporado junto da GE, fabricante da turbina, para o comissionamento da funcionalidade do gás como combustível de partida para essa turbina. E, por fim, a própria análise de risco da BV e da simulação da Radix comprovavam como remotas as chances de intercorrência com a formação de condensado por meio de verificação de parâmetros dos gases, da temperatura, oriundo da conexão do poço Polvo e Tubarão, além das provas testemunhais produzidas em sede de instrução junto ao excelentíssimo desembargador relator. Por tudo, ficou comprovado de que a formação do condensado, embora prevista como remota, era um caso não esperado, o que se encaixa exatamente como caso fortuito. Então, excelências, para terminar a sustentação dentro do tempo que é concedido, reitero o aspecto trazido pelo relator de que o julgamento tem que ser atinente àquilo que está na representação, a decisão deve versar sobre os fatos constantes da representação e da defesa, e não há absolutamente, ou melhor, não houve absolutamente nenhuma falha no procedimento de segurança operacional ou ausência de planejamento. Restou demonstrado ao contrário, que houve prudência e extrema diligência na contratação das melhores empresas do setor para o comissionamento, e a ocorrência foi decorrente no caso fortuito. De modo que, excelências, a embargante entende pelo conhecimento e provimento dos embargos com os seus efeitos infringentes para que, ao final, seja exculpada na representação do presente processo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, senhor advogado. Obrigado pelas palavras gentis. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi.
Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores, esse processo é bem interessante. Quando eu fiz a sua primeira análise, e a mesma conclusão que eu tenho nessa segunda análise, é que houve erro. Tá? Houve erro nesse dimensionamento do risco. Tá? O que me faz agora mudar a decisão original, e eu vou acolher os recursos, é que talvez o erro não tenha sido de quem foi apontado. O que mais me fez refletir aqui o recurso e também a leitura do voto vencido do eminente desembargador Átila, é que essa empresa, a Prio, ela contratou empresas de alta capacidade técnica, talvez as melhores existentes no mercado, como, por exemplo, a Turbo Gerador C, as empresas que cuidavam de toda a operação, tá? Isso foi absolutamente demonstrado, foi contratado quem era extremamente qualificado para o serviço, só que a acusação recaiu apenas na Prio. Acredito que houve aqui uma falha nossa, no sentido de que deveria ter sido buscado a identificação subjetiva da conduta de cada uma dessas empresas terceirizadas. E aí, quando me defrontei com a análise integral da devolução dessa matéria, eu entendi que o voto vencido da lavra do desembargador Átila deve prevalecer, já que ele expressamente fez essa citação, no sentido de que as empresas que poderiam estar no polo passivo não estavam. Tá? E ficava difícil se determinar a responsabilidade por uma abrangência muito grande a essa Prio. Eu já fui extremamente combativo aqui no tribunal, todos são testemunhas, quando nós aqui julgamos atribuindo responsabilidade além daquilo que está previsto na representação. Eu acredito que eu seja o maior crítico disso, né? Decisões surpresas, decisões que extrapolam a acusação da PEN, decisões em que o relator se transforma em perito e começa a apurar no lugar do órgão acusador ou do inquérito ou de assistentes periciais. E aí eu me vi fazendo a mesma coisa aqui nesse processo, já que tenho a absoluta sensação de que houve um erro, só que a identificação desse erro para a Prio, revendo todo o processo, eu entendo que eu equivoquei nessa interpretação. E aí, por isso mesmo, darei um voto no sentido de acolher o recurso e acompanhar na íntegra o voto vencido do desembargador Átila. Então, passo a decidir. De tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que o recurso deve ser conhecido, visto que tempestivo, e após uma análise ainda mais aprofundada, entendo que deve ser julgado integralmente procedente. Quanto ao erro material existente no acórdão, o recorrente demonstrou com clareza a sua existência, devendo ser de imediato corrigido, como a própria PEN acabou de mencionar, visto constar erroneamente no acórdão que a decisão da turma teria sido unânime, o que não ocorreu. Assim, deve ser corrigida a redação original, como requerido pelo embargante. Quanto à questão de mérito, o argumento do recorrente, que deve ser fundamentação dessa reanálise, entendo que prende-se ao fato da embargante ter contratado empresas de alta capacidade técnica para os testes e implementação do sistema. E a decisão primária atribui a ela a inteira responsabilidade pelo fato da navegação. Ao que tudo indica, as irregularidades que deram causa à acusação deveriam ser direcionadas a outras empresas. Fazendo uma autocrítica em relação ao primeiro julgamento e analisando as razões recursais e aquelas objetos do voto vencido, principalmente quanto ao previsto no parágrafo único do artigo 56 da Lei 2.180 de 54,
determinando que as decisões do Tribunal Marítimo só podem versar sobre fatos constantes na representação ou da defesa, deve ser julgado procedente o recurso de embargo de declaração, dando-lhes efeitos infringentes para exculpar o recorrente na forma do voto vencido, que passo a acolher, pois, revendo todo o caso, entendo que a decisão inicial extrapolou os limites da acusação. Então, essa é a minha conclusão. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar seu voto. Conhecer e dar provimento integralmente ao recurso. Como votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade, os termos do voto, senhor desembargador relator Marcelo Davi. Publicação do voto nos embargos de declaração no processo número 36.814 de 2023. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso nos termos de voto do senhor desembargador relator. Agravo número 7 de 2025. Agravante: Gedeon Silva Tanã, advogado doutor Ézio Costa Júnior. Agravada: Procuradoria Especial da Marinha, desembargador relator Marcelo Davi. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Joelson de Oliveira Duarte, supervisor de movimentação de cargas Revel, Gedeon Silva Tanã, técnico e logística de transporte, advogada doutora Érica Pereira da Silva Negreiros de Freitas, doutora Juliana Cis Santos, doutor Fábio Freire de Carvalho, doutor Ézio Costa Júnior e doutora Cíntia Trindade de Oliveira Prado. Reginaldo de Freitas, auxiliar de movimentação de cargas, Revel. Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar seu relatório. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores, Gedeon Silva Tanã ofertou recurso de agravo em face de decisão interlocutória proferida em sede de preliminar, conforme os seguintes argumentos. Foi arguída nulidade da representação em sede do processo 37.105 de 2023, como preliminar da defesa apresentada pelo representado, uma vez que no que tange ao representado Gedeon Silva Tanã, ficou, segundo o recorrente, evidente que, na narrativa dos fatos pela PEN, não decorreu de forma lógica a conclusão adotada, obstando, evidentemente, o direito de defesa do representado. Diante de tal alegação, foi proferida decisão interlocutória da seguinte forma, abro aspas, tendo em vista e analisando os autos, indefiro a preliminar de cerceamento de defesa por imputação genérica e não individualizada suscitada na defesa de Gedeon Silva Tanã, acolhendo na íntegra os termos da promoção da douta PEN. Em relação ao cerceamento de defesa não houve, pois notificado da decisão do inquérito, o requerente apresentou defesa prévia. O IAFN, instrumento de investigação análogo ao inquérito policial, qualifica-se como um procedimento administrativo de caráter inquisitorial e preparatório ao processo instaurado perante o TM, razão pela qual os atos nele praticados não se sujeitam ao crivo do contraditório da ampla defesa, não comportando vício que o macule, não cabendo, portanto, o pedido de cerceamento de defesa. Ressalta-se também que o artigo 38 da Lei 2.180 está previsto o prazo de 10 dias para apresentação de defesa prévia nos casos de inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação. Ademais, pelo que preceitua o artigo 5º, 55 da Constituição, não há qualquer referência à aplicação de preceitos constitucionais, sejam eles do contraditório, da ampla defesa ou da presunção da inocência aos procedimentos administrativos instaurados.
tal qual o inquérito policial, por entendimento sedimentado pelo Supremo, ou inquérito administrativo de fatos e acidentes da navegação, é um mero procedimento administrativo preparatório, a elaboração da representação pela PEN. Além disso, o representado lhe será facultada a produção de provas na fase de instrução processual, podendo defender-se e contrapor-se contraditar todas as acusações que lhe foram dirigidas na inicial, não havendo que se falar em qualquer situação de cerceamento de defesa ou violação ao ordenamento jurídico, publique-se, fecho aspas, dessa decisão que houve o agravo. Não lhe ouvida, segundo o agravante, os princípios do contraditório e da ampla defesa não se aplicam ao inquérito, até o momento das conclusões da autoridade marítima. Não é contra isso que insurge o agravante. Em realidade, e como dito em preliminar, a nulidade da representação é propugnada na medida em que, da narrativa dos fatos imputada ao representado, não decorre uma conclusão lógica, ou seja, o vício se originou na representação. O representado não consegue sequer definir exatamente a conduta que está sendo lhe imputada, o que, obviamente, cerceia seu direito de defesa, garantia basilar do devido processo, sendo inepta a representação. Vejamos, percebe-se que a PEN imputa genericamente as mesmas condutas ao ora representado, que é técnico em logística de transporte da Petrobras, e o supervisor de movimentação de carga da empresa, prestadora de serviço, Tecniship. O serviço era executado pela empresa prestadora de serviços, sob a orientação de Joelson, supervisor de movimentação de cargas, que, de forma incontroversa e conforme apontado no laudo pericial, foi quem realizou a análise de risco, com a participação de outros empregados da Tecniship, conforme folha 62 do inquérito. Supervisionava e decidiu pela forma de execução da tarefa, realizando com os demais empregados da prestadora a execução, e que, em seu depoimento, reconheceu que fez a manobra de forma incorreta, colocando em risco a integridade física, que sabia, a partir da análise de risco, que o pau de carga era necessário, que parece desconhecer o padrão para execução da tarefa, ao afirmar que não conhece regra para remoção, mas que conhece o padrão para movimentação de carga. Já ao ora representado, como técnico de logística de transporte, cabe estabelecer as prioridades da Petrobras para execução dos serviços em carteira, bem como as atribuições constantes do cargo, que em nada se confunde com prestação de serviço ou dever de manter controle e conhecimento técnico sobre essas. Rememore-se que o laudo pericial é claro e expresso ao atribuir causa do acidente à imprudência de Joelson, supervisor de movimentação de cargas, empregado da interna e empresa contratada para a prestação de serviços especializados. Transcreve-se, ademais, a movimentação de cargas da Tecniship, empregado da interna e empresa contratada para a prestação de serviços especializados para a movimentação de carga. O relatório do incidente, elaborado pela Petrobras, verificou a ausência de utilização de luva anti-impacto pela vítima, o que, como é disso, é obrigação da contratada disponibilizar aos seus empregados, fazendo parte do exato cumprimento do escopo dos serviços contratados. Dessa forma, entende o agravante que a conduta, a capitulação e a motivação da acusação para o representado não estão previstas na representação, que é genérica e, portanto, inepta. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, o agravante pretende, por via oblíqua, desconstituir a representação ofertada pela Procuradoria Especial da Marinha, sob o argumento de suposta imputação genérica e ausência de individualização de conduta, alegando cerceamento de defesa e nulidade insanável do feito. A tese, todavia, não resiste a um exame minimamente rigoroso dos autos, revelando-se construção artificial, divorciada da prova técnica, testemunhal e documental,
corrigida ao longo do IAFN. A peça acusatória descreve de maneira firme, clara, lógica e concatenada os fatos, indica os agentes envolvidos, delimita o contexto operacional, aponta o resultado danoso e, sobretudo, individualiza a conduta do agravante, dentro da dinâmica causal que culminou no acidente. A representação não se limita a imputações abstratas ou vagas. Ao contrário, descreve que o agravante, na qualidade de técnico em logística de transporte, participou ativamente da tomada de decisão que culminou na movimentação manual de carga com peso aproximado de 412 quilos, em flagrante desconformidade com as normas internas da Petrobras, com a NR17 e com princípios elementares de segurança do trabalho e da navegação. Restou expressamente consignado que o agravante tinha pleno conhecimento do peso, da geometria e das dificuldades inerentes à carga. Tinha ciência da existência de obstáculo físico no trajeto. Reconheceu em depoimento que o procedimento tecnicamente correto demandava o uso de pau de carga e talha. Ainda assim, anuiu e permitiu com a execução manual da manobra, amparando-se em suposta experiência prévia de subordinados. Deixou de exigir a adoção dos meios mecânicos obrigatórios e o cumprimento estrito dos procedimentos de segurança. Diante de todo exposto, resta evidente que a representação é plenamente válida, clara e devidamente fundamentada, razão pela qual o agravo deve ser improvido. Obrigado. Palavra com o senhor, desembargador relator Marcelo Davi, para apresentar suas conclusões. De tudo que consta nos precedentes autos, entendo que o presente recurso de agravo deve ser conhecido, visto que é apresentado tempestivamente, contudo, improvido. O argumento de inépcia da representação, por descrição genérica, pela qual não há como se defender o recorrente, já que sequer pode aferir do que exatamente está sendo acusado, não deve prevalecer, visto a simples leitura da representação afasta o citado cerceamento de defesa, já que é clara e objetiva a capitulação da conduta, a descrição dos fatos e as razões de acusação. Se não, vejamos. A capitulação foi feita, abro aspas, por entender os responsáveis pelo fato da navegação capitulado no artigo 15, alíneas E, exposição a risco, da Lei 2.180 de 54. A descrição das condutas foi feita nos itens 13, 14, 15, 16 e 19 da peça exordial. Abro aspas. Nesse sentido, ficou patente que os responsáveis tinham a plena consciência da movimentação de carga com peso maior de 412 quilos, era contra o procedimento legal da empresa, contra a NR17, voltada à ergonometria do trabalho. Determina sobre o transporte manual de carga, onde no seu item 17.5.1 dispõe que não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja superior, suscetível de comprometer sua saúde ou segurança. Assim como também estava dissonante do artigo 198 da Consolidação das Leis do Trabalho. É de 60 kg, o peso máximo que o empregado pode remover individualmente. No entanto, assumir um risco. Item 14. Diante do que restou apurado, entende a PEN que assis razão o encarregado do inquérito, visto que agiram com imprudência e negligência o senhor Gedean Silva Tanan, técnico de logística, que é o agravante, já que tinha ambos capacitados e com responsabilidade para acompanhar, guiar, orientar e fiscalizar a execução das atividades, tinham conhecimento do peso total da carga, deixaram de prover ou fazer com que fosse obrigatório o uso de equipamento de transporte da carga, faltando-se uma atitude e conduta que era esperada para a situação. Ou seja, está absolutamente descrita a conduta da acusação, né? Então, a meu ver, cabe à defesa se defender e não dizer que não está entendendo por que está sendo acusado. Está muito claro do que ele está sendo acusado. Tem a capitulação, tem a descrição do fato e tem a acusação, né? Então, a meu ver, não há nenhum motivo aqui para dizer que ele não consegue se defender porque falta lógica na acusação. Portanto,
Não há cerceamento de defesa, as condutas, a capitulação, a descrição das acusações estão bastante claras, assim entendo que deve ser julgado improcedente o recurso. Palavra aberta. Alguma coisa? Não? Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar seu voto. Conhecer e julgar improcedente o recurso de agravo. Como voto, desembargador Átila? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Os termos do voto, senhor desembargador relator Marcelo Davi. Publicação do voto no agravo número 7 de 2025. Decidiu a segunda turma por unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso de agravo. Continuação da pauta. Processo. Eu falei, a decisão. Continua. Continuação da pauta, processo número 36.758 de 2023. Desembargador relator, Átila Lancuri. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Rivaldo Narcélio da Silva Nascimento, comandante. Advogado Dr. Rui Silva Barros. Serve Porto Serviços Portuários Limitada, proprietária. Advogada doutora Paula Vitória Santos Farias. Estado do Maranhão, interventor do Serviço de Transporte Intermunicipal Aquaviário. Advogado Dr. Eduardo Luiz de Paula Leite. O senhor desembargador relator Átila Lancuri para apresentar seu relatório. Senhor presidente, senhores desembargadores, os autos tratam do inquérito instaurado pela Capitania do Porto Maranhão a fim de apurar incidentes envolvendo o ferryboat Cidade de Araioses, ocorridos no dia 29 de novembro de 2021, cerca de 10 horas, no terminal de Cojupe, Alcântara, Maranhão. O ferryboat é classificado para transporte de passageiro e carga na navegação interior, possui casco de aço, 72 metros de comprimento, 2.460B, é equipado com 2 motores principais de combustão, sendo um da marca Mitsubishi e outro Caterpillar instalados em lados opostos, Bombordo e Boreste. Esses motores possuem potências diferentes, na faixa de aproximadamente o primeiro 680 kW e o outro 581 kW. É de propriedade Serve Porto Limitada. Consta dos autos que no dia e horário mencionados o ferryboat sob comando do senhor Rivaldo Narcélio da Silva Nascimento abicou na rampa do Porto Sul de Cojupe, para desembarque inicialmente dos passageiros e depois dos veículos. Segundo o relatado, o desembarque dos veículos foi interrompido porque a embarcação foi atingida por um vento forte, por Boreste, sendo deslocado para o lado de Bombordo e colidiu com a margem, onde permaneceu encalhada por alguns instantes. Foi informado que com a enchente de maré a embarcação ganhou flutuabilidade positiva e guinou para Boreste com a finalidade de tentar abicar na rampa do Porto Sul do Cojupe, manobra que foi concluída com muita dificuldade. O desembarque dos veículos remanescentes foi finalizado. Por questões de segurança, o comandante optou por pedir apoio à proprietária e foi rebocado até a ponta da espera. Do evento exame, não resultaram acidentes pessoais ou poluição hídrica, mas há registros de danos materiais. Eis que após a colisão em Cali, foi constatado que a embarcação sofreu quebra da cana do leme, bem como avaria nas pás da hélice de bombordo. Os peritos registraram que o ferryboat estava em bom estado de conservação, mas que as potências dos motores eram diferentes conforme eu já relatei. Além disso, observaram que as características dos motores encontrados não eram previstas na documentação da embarcação. No PRPM do tribunal está previsto que a propulsão da embarcação seria composta por 2 motores Mitsubishi 683 kW. Os peritos no rol de quesitos aduziram ainda que o sistema de governo utilizava acionamento hidráulico e elétrico, porém apresentava falhas na parte eletrônica. Não havia registro de manutenção e inspeção do leme antes do acidente, o que indica a ausência de controle técnico adequado sobre o equipamento. No que se refere às inspeções do equipamento do leme, os peritos consignaram que não existe registro de manutenção da máquina do leme antes do acidente. Extrai-se do laudo de exame pericial que as condições ambientais do momento do acidente eram de vento forte, maré de enchente, forte correnteza e visibilidade boa. Os peritos concluíram que a causa determinante do acidente foi a ação do vento forte
e negligência do comandante por não ter informado a empresa sobre a dificuldade na manobra da embarcação, pela diferença de potência entre os motores propulsores, que reduz a capacidade de manter a embarcação abicada com segurança. O comandante relatou que se encontrava no passadiço e afirmou que o estado geral da embarcação era normal, embora já existisse uma diferença de potência entre os motores, sendo o de Moreste menos potente que o de Bombordo. Segundo ele, as condições de maré e corrente contribuíram diretamente para o ocorrido. Não soube precisar há quanto tempo os motores apresentavam potência diferente. Declarou que estava aproximadamente um mês no comando. Ele também afirmou que já havia percebido essa diferença antes do acidente, mas não a considerou crítica. Disse ainda que o cais não possui cabeços para amarração e que nunca havia informado formalmente a empresa sobre a necessidade desse tipo de estrutura. Também consta dos autos depoimentos do chefe de máquinas e de Landrim Sadim Gonçalves de Oliveira Filho, engenheiro da empresa Serve Porto. Afirmou que atuou 22 anos pela empresa, sendo responsável pelas áreas de engenharia, mecânica, projetos, etc. Declarou que a troca do motor da embarcação ocorreu em 3 de novembro de 2020, durante a gestão da proprietária Lina Rosa Garcia, tendo sido motivada por pressão do governo do Estado do Maranhão para manter a embarcação operando durante o período eleitoral. Informou que não soube explicar porque essa alteração não foi comunicada à Capitania dos Portos. Foi juntado aos autos o estudo de manobrabilidade para comprovação das máquinas com o sistema de propulsão e governo, sem data, referente ao ferryboat sinistrado. O estudo foi elaborado por engenheiro responsável pela análise técnica, identificado como Rodrigo Vitelli, e teve como finalidade comprovar o desempenho da embarcação quanto à sua capacidade de manobra, avaliando o funcionamento integrado do sistema de propulsão e do sistema de governo. Conforme indicado no próprio título do documento, o objetivo consistiu em demonstrar tecnicamente que o ferryboat possuía condições adequadas de manobrabilidade por meio da realização de testes práticos e análise conforme critérios normativos. Assim, o estudo buscou verificar a segurança da navegação e atestar que o conjunto de máquinas, propulsão e governo atendia às exigências técnicas aplicáveis. Com base nos ensaios realizados e nos resultados obtidos, consta como conclusão do estudo que a embarcação apresentou comportamento satisfatório quanto à capacidade de manobra, respondendo adequadamente aos comandos de leme e de propulsão. Os testes de curva de giro evidenciaram que a embarcação possui raio de giro compatível com características dimensionais e operacionais, demonstrando capacidade de realizar manobra dentro dos limites aceitáveis para esse tipo de ferryboat. Concluiu-se ainda que a embarcação, nas condições avaliadas, atendia os critérios de manobrabilidade. O encarregado do inquérito concluiu que o senhor Rivaldo, na função de comandante da embarcação, agiu com imprudência ao prosseguir na condução, mesmo diante das dificuldades de manobra decorrentes da diferença de potência entre os motores, sem registrar tais ocorrências no bandalho, nem comunicar formalmente à empresa, assumindo assim o risco de possível acidente de navegação. Além disso, considerou o imperito por não demonstrar habilidade suficiente para manobrar a embarcação sob as condições de maré existentes do dia do evento, as quais eram normais para a região. Concluiu ainda que a empresa Serve Porto também agiu com imprudência ao deixar de observar as normas da autoridade marítima relativas à alteração da característica da embarcação. O indiciado Rivaldo foi devidamente notificado e apresentou defesa prévia. Eu vou falar sobre a defesa técnica, então não preciso falar sobre a defesa prévia. Em 8 de julho, foram requeridas diligências complementares que foram atendidas pela Capitania dos Portos do Maranhão, que tratou que essas diligências complementares são as seguintes. Na data do acidente, o serviço de transporte intermunicipal aquaviário, prestado pela Serve Porto, em razão do decreto tal, estava sob intervenção do Estado do Maranhão. O estudo de manobrabilidade mencionado foi elaborado em 1 de fevereiro de 2022, ou seja, após o acidente. A Serve Porto, em abril de 2021, antes do acidente, mas já quando o Serviço de Transporte Municipal Aquaviário estava sob intervenção estatal, firmou contrato de prestação de serviço de manutenção e gestão da frota. As condições ambientais verificadas no dia do acidente eram comuns e esperadas para a região durante todo o ano, ocorrendo apenas algumas alterações de evento extraordinárias. Assim, a PEN ofereceu representação em face do comandante da Serve Porto,
na qualidade proprietária do FB, do Ferryboat, e do Estado do Maranhão, na qualidade de interventor. Vai falar a Procuradoria. As representações foram recebidas e, citado, o comandante apresentou defesa técnica. A defesa sustenta inicialmente que o acidente foi de pequena gravidade, sem danos a passageiros ou veículos, os quais foram desembarcados com segurança. Ressalto que a travessia ocorreu normalmente, que o incidente não comprometeu a finalidade do serviço público de transporte aquaviário. No mérito, a contestação refuta integralmente a imputação de culpa ao comandante, defendendo a inexistência de imperícia, imprudência e negligência. Quanto à imperícia, argumenta que o comandante possui vasta experiência, sendo médico de cabotagem há 17 anos. Destaca ainda que ele exercia a função de comandante desde 2018 na mesma embarcação sem registro de ocorrência. Em relação à alegação de imprudência e negligência, a defesa afirmou que o comandante agiu com diligência e observância das boas práticas marítimas, adotando medidas imediatas diante da ocorrência. Sustentou que o evento foi desencadeado por uma combinação de fatores externos, sobretudo a atuação de rajada de ventos intensas e variáveis. Defesa também enfatizou que a diferença de potência entre os motores, apontada como causa pela acusação, não era fator impeditivo à navegação segura, sendo tecnicamente viável, conforme laudo de manobrabilidade juntado aos autos. Outro ponto central da defesa é a contestação da tese de grave risco. Argumenta que o incidente não se enquadra no conceito técnico de acidente marítimo grave previsto nas normas da autoridade marítima. A defesa ainda afirma que o encalhe foi breve e operacionalmente controlado, sendo comum que situações semelhantes ocorram em manobras repetitivas em ambientes portuários restritos. Destaca que o comandante interrompeu o desembarque imediatamente ao perceber o deslocamento da embarcação, reposicionou-a com base nas condições de maré e completou a operação com segurança, demonstrando atuação responsável e profissional. Por fim, sustenta que não há prova de nexo causal entre a conduta do comandante e o acidente, requisito indispensável para a responsabilização na esfera marítima. Defende que a imputação de culpa foi feita de forma indevida, desconsiderando fatores externos relevantes, especialmente o vento, e ignorando as provas técnicas que indicam a viabilidade operacional da embarcação. A Serviporto também apresentou defesa técnica por meio de ilustre advogado, a qual sustenta que a embarcação estava em operação há longo período com essa configuração, realizando diversas travessias sem qualquer intercorrência relevante, não havendo até então registro que tal característica tivesse relevado óbice à sua manobrabilidade ou segurança operacional. Destacou que o terminal de Cojupe constitui área de atracação e desatracação naturalmente restrita, sujeita à influência intensa de ventos, correntes e variações de maré. Nessas condições, a ocorrência de ventos de alta intensidade, como indicado no dia do acidente, é suficiente para provocar o deslocamento involuntário de embarcações de grande porte. Demonstração disso é que, mesmo após o evento, apesar das avarias constatadas, a embarcação manteve capacidade de deslocamento com máquinas próprias. Em sede preliminar, a defesa alegou ilegitimidade passiva da intervenção estatal para figurar no processo perante o Tribunal Marítimo, sob o argumento de que a responsabilidade nesse âmbito é de natureza eminentemente técnica e recai sobre os agentes diretamente ligados à navegação, como comandante, armador ou operador da embarcação. Sustentou que a intervenção tem natureza exclusivamente administrativa, destinada a assegurar a continuidade do serviço público, não implicando transferência da condição de armador nem de responsabilidade técnica pela embarcação, ao qual permanecia sob a gestão da empresa Serviporto. No mérito, a defesa argumenta que a situação da intervenção não abrange responsabilidades técnicas. Sustenta também a inexistência de culpa ou nexo causal atribuível à intervenção. E prossegue a defesa. Por fim, destacou que todas as medidas posteriores do acidente foram adequadas e diligentes. A defesa foi intimada a fim de esclarecer se a contestação que eu acabei de ler contemplava a defesa do interventor do serviço, do aquaviário, o senhor José Ribamar, ou do Estado do Maranhão, caso afirmativo procedesse o aditamento na defesa, incluindo o Estado do Maranhão. A defesa esclareceu que a contestação foi apresentada com a finalidade de expor os elementos fáticos e jurídicos relacionados ao evento da navegação descrito aos autos, bem como esclarecer os limites jurídicos decorrentes da intervenção administrativa instaurada na prestação do serviço, razão pela qual foi realizada a sua inclusão em instrumento de mandato constante no ID tal.
O Estado do Maranhão se pronunciou por meio de seu procurador. Eu achei que as defesas foram idênticas, sustentando que o encalhe da embarcação ocorreu por força maior em razão de ventos fortes e repentinos durante uma operação normal, sem vítimas ou danos ambientais, apenas prejuízos materiais. Afirma que a situação foi controlada com segurança e comunicada às autoridades competentes. Preliminarmente, também arguiu ilegitimidade passiva da intervenção estatal. No mérito, defendeu que a intervenção não responde por condições técnicas anteriores, como a diferença de potência dos motores, e não a prova de culpa, omissão nem nexo causal com o acidente. O evento decorreu de fenômeno natural imprevisível, fortuna no mar, suficiente para afastar a responsabilidade. Por fim, destacou que todas as medidas posteriores foram adequadas e diligentes, requerendo a exclusão da intervenção do processo ou subsidiariamente a improcedência da acusação ou ainda eventual responsabilização mínima. Aberta a instrução, as preliminares suscitadas pela representada Serviporto e pelo Estado do Maranhão sobre legitimidades passivas foram indeferidas, acolhendo a fundamentação da PEN, constante petição própria. Nenhuma outra prova foi produzida. Em razões finais, manifestaram-se as partes. É o relatório, presidente. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, a colisão seguida de encalhe do ferryboat Cidade de Araioses decorreu da imperícia do comandante Rivaldo, que cometeu erro de manobra, associada à imprudência da proprietária da embarcação Serviporto Serviços Portuários Limitada, por manter a embarcação em condições estruturais, sistema de propulsão, que dificultava a manobra, bem como do interventor do serviço, Governo do Estado do Maranhão, por falhas no dever de fiscalização. No que se refere ao comandante Rivaldo, as provas dos autos evidenciam que as condições ambientais verificadas no dia do acidente eram conhecidas e normais para a região, e que ele já tinha conhecimento da existência de uma diferença de potência entre os motores propulsores. Em outros termos, o cenário enfrentado pelo comandante era conhecido por ele, tendo, no caso em exame, agido com imperícia, pois cometeu erro de manobra ao não efetuar as compensações devidas, considerando as potências dos motores, força do vento e corrente, culminando na colisão relatada que deu ensejo ao encalhe. Além dos acidentes acima descritos, não há dúvida de que a situação relatada gerou uma situação de grave risco, pois o ferryboat sinistrado estava sendo empregado no transporte de veículos e pessoas, sendo inconteste os riscos a que estes últimos, bem como a própria embarcação e segurança da navegação, foram submetidos. O representado Rivaldo violou as normas e procedimentos estabelecidos para uma navegação segura, incorrendo nos artigos 14 a linha A e 15 a linha E da Lei 2180 de 54. No que se refere à pessoa jurídica Serviporto Serviços Portuários Limitada, proprietária do ferryboat e permissionária do Serviço Público de Transporte Intermunicipal Aquaviário, bem como ao Estado do Maranhão, interventor do serviço prestado por esta última, entende esta Procuradoria que ambos devem ser responsabilizados pelos eventos relatados. Isto porque as provas dos autos evidenciam que o ferryboat operava em condições estruturais questionáveis, eis que o leme apresentava problemas na parte eletrônica e não foram encontrados registros de inspeções neste equipamento. Ademais, consta dos autos que o motor de Boreste apresentava sinais de cansaço, tendo sido inclusive trocado após o acidente. Além disso, vale mencionar a adoção no ferryboat do sistema de propulsão combinada entre os dois motores de bordo, configuração que, embora segundo o estudo de manobrabilidade, realizado posteriormente ao acidente, fosse possível, exigia compensações que, obviamente, dificultavam as manobras de atracação e desatracação, tanto que outros comandantes da embarcação já se queixavam da diferença entre os motores antes do acidente em exame. Ademais, a alteração dos motores efetivada pela Serviporto, proprietária da embarcação e permissionária do serviço público, não passou pela sociedade classificadora e não foi comunicada à autoridade marítima, ou seja, o serviço de transporte intermunicipal era realizado em condições irregulares, oferecendo inegáveis riscos aos usuários deste transporte.
A responsabilização tanto da permissionária de serviço público, Serviporto, quanto do interventor deste serviço, o Estado do Maranhão, é corolário lógico do próprio Instituto da Intervenção, previsto nos artigos 32 e 40 da Lei 8.987 de 95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos. Sabe-se que a intervenção tem como objetivo assegurar a continuidade e a regularidade da prestação do serviço, no caso em exame do Serviço de Transporte Aquaviário Intermunicipal. Sendo assim, verifica-se que não foi a gerência da empresa Serviporto que ficou sob a intervenção do Estado do Maranhão, mas sim o Serviço de Transporte Intermunicipal Aquaviário prestado por aquela, em razão do decreto número 36.431 de 2020 e suas sucessivas prorrogações. De acordo com a legislação referida, a intervenção foi determinada, pois a permissionária de serviço público de transporte intermunicipal aquaviário, entre os terminais de Cojupe e Ponta da Espera, no Maranhão, vinha prestando um serviço inadequado e com solução de continuidade. Ocorre que, em que pese a intervenção de fato verificada e existente ao tempo do acidente, tal situação não afasta por completo a responsabilidade da proprietária do ferryboat e permissionária do serviço, pois este afastamento integral não é uma consequência do Instituto Jurídico da Permissão de Serviço Público. Sabe-se que durante uma intervenção no serviço público, a permissionária mantém a responsabilidade por todos os danos que causar ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros. Isto porque, mesmo durante a intervenção, a permissionária continua responsável por garantir a execução adequada do serviço público concedido. Além disso, deve a permissionária cooperar para a fiscalização e para a continuidade do serviço, mesmo que esteja sob intervenção. Em que pese a intervenção com poderes para a prática de atos de gestão administrativa, a gestão náutica das embarcações continuou com a proprietária das embarcações e permissionária do serviço público, qual seja a Serviporto. A continuidade da gestão náutica em poder da permissionária se verifica pelas provas dos autos, tanto que em abril de 2021 e fevereiro de 2022, após o acidente, mas quando já sob intervenção, a Serviporto, em nome próprio, respectivamente, celebrou o contrato de prestação de serviços de manutenção e gestão de frota com a empresa Sena Engenharia Limitada, bem como solicitou a elaboração de estudo de manobrabilidade, a fim de comprovar a viabilidade técnica de utilização da configuração de propulsão combinada. Prosseguindo, em relação ao Estado do Maranhão, interventor do Serviço Público de Transporte Intermunicipal, verifica-se falha no cumprimento de suas obrigações previstas e decorrentes do próprio decreto interventivo. Cabia ao interventor, entre outras atribuições, exercer a fiscalização da permissionária e praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos da intervenção, qual seja a prestação de um serviço adequado. Sendo assim, verifica-se que tanto a Serviporto, permissionária do serviço público, quanto o Estado do Maranhão, interventor do serviço, falharam no cumprimento de suas atribuições, devendo assim responder na forma dos artigos 14, a linha A, e 15, a linha E. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos representados, com fundamento nos artigos já mencionados da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator, Átila Cury, para apresentar suas conclusões. Verifica-se que sobre a dinâmica do acidente, propriamente dito, há poucas informações. Consta que durante o desembarque, a embarcação foi atingida por vento forte, encalhou momentaneamente após a colisão com a margem, foi reflutuada pela maré, concluiu a operação, sofreu danos no leme-hélice e, por fim, foi rebocada para manutenção sem vítimas. Na análise dos peritos, constou que o acidente decorreu principalmente da ação de fatores externos, vento forte, que afetaram a manobrabilidade da embarcação no momento de desembarque. No entanto, não há croquis, fotos ou outros auxílios para ajudar no esclarecimento dos pormenores do acidente. Além disso, a situação meteorológica não foi apurada em detalhes, pois o CHM não foi consultado. Nada consta sobre a intensidade da corrente. Eu sempre lembrando aqui, eu já estou fazendo isso em alguns processos, existe o Siscorrar, que é um sistema que o CHM prevê as correntes, ele pode, isso aí é por tabulado e pode ser consultado o dia do acidente, qual era a corrente do local. Sabe-se que o desencalhe foi favorecido pela maré.
Os peritos verificaram que a embarcação estava, em geral, em boas condições de conservação e funcionamento, embora apresentasse um fator operacional relevante, a diferença de potência entre os motores, o que dificultava a manutenção da posição em situações adversas, como vento e correnteza. De um modo geral, essas conclusões foram apresentadas pelo encarregado do inquérito, o qual destacou que, embora a embarcação apresentasse, de modo geral, boas condições de operação, havia uma irregularidade documental em relação à atualização da informação dos motores. Além disso, a ação de ventos fortes teve papel relevante no acidente, mas evidenciou também que a diferença de potência entre os motores reduzia a capacidade de manobra da embarcação em condições adversas. Dos autos, também temos que a PEN acusou o comandante de ter conhecimento prévio da diferença de potência dos motores e, mesmo assim, operou com a embarcação sem registrar formalmente o risco. Ele não realizou as compensações necessárias e adequadas para compensar o vento, a corrente e a assimetria de potência, cometendo erro de manobra que se configurou em imperícia e imprudência. A sua defesa sustentou que o acidente foi causado por força maior, fortuna do mar, pela ocorrência de vento forte, imprevisível e excepcional, exatamente como os peritos falaram. Alega que o comandante possuía experiência comprovada pelos anos de comando sem incidentes e a condição dos motores era existente há algum tempo e não impedia a operação segura da embarcação. Do seu depoimento, extrai-se que o cais não possuía cabeços para amarração. Cotejando todas essas informações, em que pese o possível erro de manobra imputado ao comandante, a ausência de informações mais detalhadas acerca da dinâmica do acidente, a ausência de cabeço no cais, bem como a falta de dados precisos sobre as condições meteorológicas e a corrente maré, impedem a identificação segura da causa determinante da colisão e do encalhe. Diante disso, entendo que o comandante deve ser exculpado. Sobre os demais representados, temos que a Procuradoria atribuiu à Serviporto a responsabilidade direta por manter a embarcação em condições estruturais inadequadas, especialmente no sistema de propulsão, o que dificultava as manobras de navegação. Aponta que o leme apresentava problemas eletrônicos e não havia registro de inspeções regulares, indicando falha de manutenção. Além disso, o motor de Boreste já demonstrava sinais de, abre aspas, cansaço, sendo posteriormente substituído após o acidente, que revelaria sua inadequação anterior. Também se destaca que a empresa adotou um sistema de propulsão combinada com motores de potência diferente, o que exigia compensações constantes e tornava as manobras mais complexas e arriscadas, situação já conhecida internamente, pois os outros comandantes haviam reclamado dessas dificuldades. Além disso, constatou-se uma irregularidade administrativa grave, uma vez que a alteração dos motores não foi comunicada à autoridade marítima nem submetida à sociedade classificadora, na verdade, sociedade certificadora, violando normas técnicas e operacionais, o que implicaria a prestação de serviço em condições irregulares e potencialmente perigosas aos usuários. Quanto ao Estado do Maranhão, a PEN o responsabilizou na qualidade de interventor do serviço público, exercendo controle sobre a operação do Serviporto no período dos fatos. A acusação entendeu que, ao assumir a intervenção, o Estado passou a ter responsabilidade solidária pela prestação do serviço, incluindo a obrigação de garantir a segurança e a regularidade da embarcação utilizada. Assim, ao permitir que a embarcação continuasse operando, mesmo em condições estruturais questionáveis, em desconformidade com as normas marítimas, o Estado teria contribuído para a ocorrência do evento, respondendo conjuntamente com a empresa pelos riscos gerados aos passageiros e à navegação. As defesas do segundo e do terceiro representados são similares e focaram nos seguintes aspectos. 1. A embarcação operava há longo tempo sem incidente. 2. A área do terminal é naturalmente crítica pela incidência de vento e correnteza capazes de deslocar qualquer embarcação. No caso do Estado do Maranhão, a defesa sustentou ainda que a intervenção não responderia por condições técnicas anteriores, como a diferença de potência nos motores definida pela própria armadora. Destacou que não há prova de culpa, omissão nem nexo causal com o acidente. Alegou que o evento decorreu de fenômeno natural imprevisível, fortuna do mar, suficiente para afastar a sua responsabilidade. Analisando todo esse conjunto probatório, temos que o sistema de governo da embarcação utilizava acionamento hidráulico e elétrico, porém apresentava falhas na parte eletrônica. Não havia registro de manutenção ou inspeção do leme antes do acidente, o que indica a ausência de controle técnico adequado sobre o equipamento. Quanto ao estado físico, o leme não apresentava sinais de desgaste antes do evento, sendo as avarias decorrentes apenas da colisão com a margem.
Assim, que pese a acusação da BEM, não consta maiores detalhes sobre como essas falhas eletrônicas contribuíram com o acidente. Sobre a diferença de potência dos motores, temos que o estudo de manobrabilidade concluiu que a embarcação, nas condições avaliadas, atendia os requisitos de manobrabilidade exigidos pelas normas aplicáveis, estando apta a operar com segurança em sua área de navegação, desde que respeitadas as condições operacionais e limites inerentes ao seu projeto. Assim, creio que nas manobras de giro e para a manutenção da embarcação atracada ou abicada, é possível utilizar RPMs diferentes em cada motor e eixo, de maneira a compensar a diferença de potência entre eles. Julgo que a única acusação pela qual a representada, segundo a representada, deve ser responsabilizada, é de ter alterado os motores sem anuência da certificadora da embarcação e endosso da autoridade marítima. E sobre isto, a representada não apresentou argumentos técnicos capazes de justificar tal conduta. Sobre o Estado do Maranhão, na qualidade de interventor, em que pese a sua falta de atualização sobre as condições da embarcação, não ficou comprovado se saber da condição pré-existente da diferença de motores. Por todo exposto, temos que a causa determinante da colisão com fundo e encalhe da embarcação decorreu pela possível ocorrência de condições desfavoráveis de vento e corrente, combinada com um possível erro de manobra do comandante não comprovado. Não vou nem botar isso aqui porque eu estou esculpando ele, né? A exposição a risco deve-se à realização de alterações ou modificações nas características da embarcação em desacordo com o previsto no capítulo 3 da norma 202 DPC. Entendo ainda que a capitania deve ser oficiada para exigir a adequação do terminal de Cojupe com cabeças adequados para a atracação das embarcações e verificar a atualização dos documentos da embarcação quanto às alterações de propulsão efetuadas. Na aplicação da pena, deve ser considerados os bons antecedentes desenvolvidos. É como voto, presidente. Concluo, presidente. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator, Átila Cury, para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão dos acidentes da navegação, colisão com fundo, encalhe do UFB, cidade de Araioses, com exposição a risco e registro de danos materiais. Quanto às causas determinantes da colisão e encalhe, eu vou até trocar aqui, eu vou dizer que eu vou trocar na conclusão a causa determinante da colisão com fundo, encalhe da embarcação, não foi apurada com a devida precisão. Da exposição a risco, a realização de alterações ou modificações das características da embarcação em desacordo com o previsto no capítulo 3 da norma 202 DPC. Decisão julgar os acidentes e fatos da navegação capitulados no artigo 14, a linha A, e 15, a linha E da Lei Orgânica. A segunda representada foi negligente no cumprimento da norma 202 e, considerando as circunstâncias consequências atenuantes relatadas, deve ser condenada a pena de repreensão cumulativamente com a pena de multa de 1.000 FIR, com fundamento no artigo 121, inciso 1 e 7, parágrafo 5º. Custas na forma da lei. Exculpar o primeiro e terceiro representados, oficiar a capitania do Maranhão nos termos do acordo. É como voto, presidente. Obrigado. Com votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto, senhor desembargador relator, Átila Cury. Publicação do voto no processo número 36.758 de 2023. Decidiu a segunda turma por unanimidade julgar parcialmente procedente a representação de autoria da Procuradora Especial da Marinha, exculpando o primeiro e terceiro representados e condenando o segundo representado a pena de multa cumulativamente com repreensão. Custas processuais na forma da lei, medidas preventivas de segurança, oficiar a Capitania dos Portos do Maranhão, nos termos do voto do senhor desembargador relator. Processo número 37.098 de 2023. Desembargador relator Marcelo Davi. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Cauã Cruz da Silva, responsável pelo controle de entrada e saída dos veículos a bordo da balsa. Advogado DPU-RJ, Álvaro Zanata, responsável pelo controle de entrada e saída dos veículos a bordo da balsa Revel. Danilo Rodrigo dos Santos, responsável pelo controle de entrada e saída dos veículos da balsa. Advogado DPU-RJ, Furnas Centrais Elétricas S.A., proprietária. Advogada doutora Paloma Mirtes Costa Castro Laranjeira Malheiros.
Município de Delfinópolis, concessionária responsável pela exportação e operação da balsa. Advogada doutora Cíntia de Oliveira Barbosa. Palavra com o senhor desembargador relator. Correção, Marcelo Davia para apresentar seu relatório. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores, no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 21 horas, ocorreu o fato da navegação a bordo da balsa Rio Grande 4, ocorrido em Rio Grande, município de Cássia, Minas Gerais. No inquérito realizado pela autoridade marítima local, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial, juntada a documentação de praxe. Consta que no dia e hora referido, a balsa, classificada para atividade de transporte de passageiro e carga em área de navegação interior, medindo cerca de 30 metros de comprimento, 127 AB, sob o comando de Robert Brito, realizava a travessia diária no Lago de Furnas, entre os municípios de Cássia e Delfinópolis. Por volta das 21 horas, a balsa atracou na margem do município de Cássia e foi iniciado o desembarque dos veículos pela fileira de Boreste. Porém, ao tentar desembarcar uma carreta bitrem, que encontrava-se a meia nau, a mesma enroscou-se no para-choque de um caminhão reboque que, consequentemente, empurrou um veículo de passeio, modelo Fiat Palio, contra o suporte dos braços hidráulicos da rampa. O motorista do caminhão bitrem ouviu o barulho, atendeu a ordem de parada dos tripulantes na rampa de desembarque da balsa. Então o caminhão parou, os tripulantes retiraram os ocupantes do veículo, que ficou de ponta cabeça. Não houve acidentes pessoais, contudo ocorreram avarias. Depoimentos uniformes. O laudo de exame pericial, os peritos constataram que no momento da estivagem, os veículos foram colocados em 3 fileiras, porém seus espaçamentos acabavam ficando bem próximos, pois a carreta bitrem era muito grande para as medidas de espaçamento previsto nas marcações, sendo que, conforme vistoriado, a balsa não apresentava marcações visuais no convés das faixas de orientação para veículos. A perícia ressaltou ainda que no momento do acidente a embarcação estava com máquinas avante, sendo uma prática recorrente pelos condutores das balsas, já que o porto não dispõe de cabeços de amarração. O encarregado chegou à mesma conclusão dos peritos, entendendo que houve responsabilidade do comandante da balsa e dos 2 marinheiros fluviais de convés, por não terem feito a correta estivagem da carga. Destacou ainda o encarregado que, em virtude de acidentes, como o do inquérito, entrou em vigor no dia 26 de agosto de 2026, portaria 49 de 2022 da Delegacia de Furnas, que estabelece que o transporte de veículo do tipo rodotrem, bitrem, tritrem e treminhão e similares em balsas na área de jurisdição, no período de 18 a 6, deverá ser executado em viagem exclusiva. A douta Procuradoria, além dos indiciados, ofereceu representação em face da proprietária e da concessionária do serviço. Citados, os representados foram regularmente defendidos. A defesa da Eletrobras, proprietária, alegou que verifica-se que a representada em nenhum momento deu causa ao fato que pudesse prejudicar ou pôr em risco a incolumidade e segurança da embarcação vidas de bordo. Por assim dizer, não existe qualquer nexo de causalidade entre a conduta do mesmo e o fato da navegação imputado. Consequente, deve ser afastada qualquer tipo de reprimenda a Furnas. É de claro conhecimento que ninguém deve responder por algo que não cometeu, requerendo, portanto, que seja exculpada. A primeiro, segundo e terceiro representados foram defendidos pela DPU sob argumento de negativa geral. A segunda representada restou revel. O município de Delfinópolis alegou que o evento danoso, conforme apurado, decorreu de manobra do motorista do caminhão bitrem e da falha de controle de estivagem, realizados pelos tripulantes da empresa de navegação Confiança LTDA. É fundamental destacar a sentença da 2ª Vara Civil da comarca de Cássia, Minas Gerais, que já reconheceu a ausência de responsabilidade do município. O Poder Judiciário afastou a responsabilidade do ente pública, fundamentando sua decisão em responsabilidade exclusiva do motorista do bitrem,
que agiu em negligência e imperícia, requerendo, portanto, que seja exculpado. Na instrução, nenhuma prova foi produzida, em alegações finais manifestaram-se as partes. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, os representados, o marinheiro fluvial de Convés, Cauã Cruz da Silva, marinheiro fluvial de Convés, Álvaro Zanata e marinheiro fluvial de máquinas, Danilo Rodrigo dos Santos, tripulantes responsáveis pelo controle de entrada e saída dos veículos da balsa Rio Grande 4, agiram com imprudência e imperícia, posto que não coordenaram a movimentação dos veículos de forma segura, tanto tendo em vista que, conforme provas dos autos, observa-se que o caminhão bitrem estava estivado no centro a meia nau da balsa, entre fileiras de carros dos dois lados. Assim, quando determinaram que primeiro desembarcasse os carros do lado direito e em seguida o caminhão, permanecendo a fileira de veículos à esquerda, isto causou um desequilíbrio da embarcação, fazendo com que a carreta colidisse com um caminhão reboque, que consequentemente empurrou o veículo Fiat Palio contra o suporte dos braços hidráulicos da rampa, causando a exposição a risco das vidas e fazendas de bordo. A pessoa jurídica Furnas Centrais Elétricas S.A., sociedade incorporada pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, proprietária e cedente da balsa Rio Grande 4, foi negligente na supervisão do serviço de travessia. Constatou-se que a embarcação não apresentava marcações visuais no convés das faixas de orientação para veículos, em descumprimento ao item 1007, a linha B da então Norma 02, vigente à época. Exigência fundamental para a correta distribuição da carga a bordo, eis que este fato prejudicou a correta e segura distribuição dos veículos na balsa. Isto porque, de acordo com o depoimento do motorista do caminhão, a posição do caminhão na embarcação não estava correta, tanto é que ficou espremida entre os veículos que estavam à sua direita e esquerda, demonstrando não haver espaço suficiente. Assim, como proprietária da embarcação e signatária do convênio com o município de Delfinópolis, a representada tinha o dever de supervisionar o cumprimento das obrigações delegadas, especialmente aquelas relativas à manutenção e à segurança da operação, não podendo se eximir integralmente da responsabilidade, contribuindo para o fato da navegação em apreço. O município de Delfinópolis, concessionária responsável pela exploração e operação da embarcação Rio Grande 4, deve ser responsabilizado por negligência, pois falhou na gestão e operação da balsa. O convênio firmado transferiu ao município a execução das atividades preventivas, incluindo limpeza, drenagem e manutenção das faixas de demarcação no convés, bem como a coordenação segura do embarque e desembarque de veículos. No entanto, restou evidenciado que tais atividades não foram executadas de forma adequada, configurando omissão na supervisão e operação do serviço público delegado, o que acarretou na exposição a risco e análise. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos representados, com fundamento no artigo 15, a linha E da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davia para apresentar suas conclusões. De tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que o fato da navegação, caracterizado como aborração entre veículos a bordo de embarcação de travessia, decorreu das condutas imprudentes dos representados. Os peritos constataram que, no momento da estivagem, os veículos tinham espaçamentos muito próximos, pois a carreta bitrem era grande para as medidas de espaçamento previstas nas marcações, sendo que a balsa não apresentava marcações visuais no convés das faixas de orientação para veículos. Ressaltou ainda que, no momento do acidente, a embarcação estava com máquinas avante, sendo uma prática recorrente dos condutores das balsas da área, onde o porto de atracação não dispõe de cabeços de amarração. O encarregado responsabilizou pelo fato o comandante da balsa e os 2 marinheiros fluviais de Convés, pois não teriam feito a correta estivagem da carga. Destacou ainda que, em virtude de acidentes como o ocorrido, entrou em vigor portaria número 4922 da Delegacia de Furnas. A responsabilidade pelo fato deve ser imputado, como bem argumentou a PEN, à empresa proprietária da balsa e os 3 tripulantes, a concessionária e aos 3 tripulantes por realizarem o desembarque de veículos da balsa, inclusive
marinheiro Danilo, pois em depoimento afirmou que no dia do acidente, devido ao fluxo muito intenso de veículos, auxiliava no controle de entrada e saída de veículos da balsa. De acordo com a foto de folhas 44, verifica-se que a embarcação navegava descumprindo o item 1007 da norma 2, conforme abaixo descrito: requisitos para as embarcações que transportam veículos. B. O convés da carga deverá possuir faixas de separação de veículos, de modo que haja espaço suficiente para abertura das portas ou escotilhas. A faixa deverá possuir largura mínima de 5 centímetros e sua cor deverá contrastar com a cor do fundo do convés. Restou ainda apurada a responsabilidade dos marinheiros Cauã, Álvaro e Danilo, tripulantes responsáveis pelo controle de entrada e saída dos veículos, pois agiram com imprudência, posto que não coordenavam a movimentação de veículos de forma segura, tendo em vista que, conforme as provas, observa-se que o caminhão bitrem estava estivado no centro ameanal da balsa, entre fileiras de carros dos dois lados. Assim, quando determinaram que o primeiro desembarcasse os carros do lado direito e em seguida o caminhão, permanecendo a fila de veículos à esquerda, isso causou um desequilíbrio da embarcação, fazendo com que a carreta coligisse com o caminhão reboque, consequentemente empurrou o veículo Fiat Palio contra o suporte dos espaços hidráulicos da rampa, causando a exposição a risco às vidas e fazendas de bordo. Merece ainda a reprimenda a pessoa jurídica Furnas Centrais Elétricas, proprietária da balsa, por agir com negligência, pois a embarcação não apresentava as marcações visuais no convés das faixas de orientação de veículos, descumprindo o item 1007B da norma 2, como já citado. Assim como o município de Delfinópolis, por não haver a necessidade de deixar a embarcação com máquinas avante em momentos de embarque e desembarque. As defesas não foram capazes de afastar as acusações e as provas do inquérito. Diante do exposto, deve ser julgada integralmente procedente a representação, condenando os representados, assim como deve ser concedida a medida preventiva e de segurança requerida pela douta Procuradoria. Como medida preventiva e de segurança, a necessidade de que sejam implementados cabeços nas margens de atracação na área do Largo de Furnas, especialmente nos atracadouros referidos à travessia entre os municípios de Cássia e Delfinópolis, para não haver mais a necessidade de deixar a embarcação com máquinas avante em momentos de embarque e desembarque de veículos. É o meu voto. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Eu fiquei com uma certa pena do marinheiro de máquina. Ele saiu lá ele estava nos motores lá, nesse dia foi ajudar na movimentação e acabou envolvido. Acho que para ele a gente pode pelo menos dar uma repreensão, talvez. A discussão, palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar seu voto. Exposição a risco a bordo de balsa de travessia, avarias na estrutura que suporta o teto e no caminhão reboque veículo Fiat Palio. Julgar o fato da navegação, previsto no artigo 15E da nossa lei, como decorrente da imperícia dos 3 tripulantes representados, condenando-os a pena de repreensão, isentos de custas, e da imprudência da proprietária Furnas Centrais Elétricas S.A. e da concessionária Município de Delfinópolis, condenando-os a pena de multa de 5.000 FIA e o pagamento dividido das custas processuais na forma dos artigos 121.1 e 7 da nossa lei. E como medida preventiva de segurança, sejam implementados cabeços nas margens de atracação da área do Lago de Furnas, especialmente nos atracadores referentes à travessia entre os municípios de Cássia e Delfinópolis, Minas Gerais, para não haver a necessidade de deixar a embarcação com máquinas avante em momentos de embarque e desembarque. Obrigado. Como votam os demais desembargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Temos do voto, senhor desembargador relator Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 36.758 de 2023.
decidiu a segunda turma por unanimidade julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro, segundo e terceiro representados à pena de repreensão e quarto e quinto representados à pena de multa de 5.000 FIR. Custas processuais divididas entre o quarto e quinto representados. Medida preventiva e de segurança, oficiar a delegacia da Capitania dos Portos em Furnas, agente de autoridade marítima, nos termos do voto do senhor desembargador relator. Esgotada a matéria da pauta, as emendas dos acordos nos processos julgados nesta sessão, posteriormente serão publicados no EDTM para efetiva contagem de prazo para recurso. Muito obrigado, senhor secretário, pela condução da pauta. Palavra aberta. Não havendo comentários, declaro encerrada a sessão do dia 18 de junho.